Boa tarde, todo mundo. Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, né? Bem, hoje a nossa aula a gente vai continuar o assunto sobre reprodução humana, mais especificamente agora sobre o processo de fecundação e o processo da gravidez, como que ocorre a gravidez e tudo mais. Então, hoje eu vou inicialmente aqui dar uma breve explicação sobre isso e depois a gente vai para a correção da atividade. Vamos lá. Eu já vou pedindo para vocês colocarem o nome de vocês, né, completo aqui no chat, e não esquecerem de ir lá no Google Sala de Aula marcar como atividade concluída a aula ao vivo de hoje. Oi, Anne. Não? Não era para falar nada, não? Tudo bem. Vamos lá. É o seguinte, né? A gente está falando um pouco sobre o desenvolvimento humano, como que ocorre desde o período da fecundação até o final da gestação, que é quando o bebê vai nascer. Então, hoje a gente vai ficar nesta parte, né? A partir da página 48, que é a parte da gravidez do livro, que está aí no livro de vocês, a partir da página 48. Como que ocorre, como que inicia o processo de gravidez? Para se iniciar a gravidez, para se iniciar o processo da gravidez, né? A primeira coisa que tem que ocorrer é a fecundação. E o que é a fecundação? A fecundação é quando o gameta masculino e o gameta feminino se encontram. E esse encontro dos gametas vai gerar um novo ser vivo. Então vamos lá. Como é que vai acontecer isso aqui? Primeiro, né, os espermatozoides, eles são depositados no canal vaginal feminino e a mulher, ela já está no período de ovulação. Ela já liberou aqui o primeiro ovócito dela na tuba uterina, que a gente viu semana passada, né, o nome de cada órgão. Então, aqui os espermatozoides, eles vão nadando em busca desse óvulo, né, desse ovócito. Quando chega aqui mais numa região, mais na frente da tuba uterina, em que o ovócito já andou e os espermatozoides encontraram, aí vai ocorrer a fecundação, que é o encontro desses dois gametas, né? Do ovócito, que é a célula reprodutora feminina, e o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina. Depois que um espermatozoide ele consegue penetrar esse ovócito, aí agora vai haver a fusão do material genético dos dois e assim vai se formando um novo indivíduo. Então, aqui, depois da fecundação, agora esse ovócito fecundado a gente vai chamar de zigoto. E esse zigoto, ele vai se dividindo. Então, ele era uma única célula. E essa célula, ela vai se dividir em duas. E cada uma dessas duas células vai se dividir novamente em mais duas. Então, vão ficar 4. E esse desenvolvimento, né, essas divisões vão ser múltiplas e várias ao longo da gestação. Até que o indivíduo se forme, até que o bebê se forme, né? E essas várias divisões, a gente agora vai começar a chamar essa célula de embrião. E o embrião, ele no início do desenvolvimento dele, agora ele vai precisar se implantar no útero. O período de implantação é quando agora esse embrião precisa se fixar no endométrio, né, que é essa parede do útero, para que o bebê possa vir a se desenvolver e crescer. Então, aqui o embrião, ó, ele começou o processo dele de implantação no útero. E esse processo a gente chama de nidação, que é o processo de implantação do do embrião dentro do útero. Depois que ele se implanta, aí vai começar a formação do bebê como um todo. Eu botei alguns vídeos lá no Google Sala de Aula para vocês assistirem. E um desses vídeos que eu achei muito interessante, ele é bem rápido, ele é só 3 minutos. E que mostra exatamente como é esse processo de fecundação, desde a largada dos espermatozoides lá nos testículos do homem até o processo de fecundação. Vou botar aqui esse vídeo para vocês assistirem aqui, né? É um videozinho bem interativo sobre como que ocorre esse processo de fecundação. Vamos continuar aqui.
Depois da fecundação, como eu falei para vocês, agora esse embrião ele vai se implantar no útero. E o que vai ajudar essa implantação do embrião no útero? É o aumento de um hormônio chamado HCG. O HCG, ele começa a ser produzido no corpo feminino para ajudar esse embrião a se fixar no útero. E é isso que, quando a pessoa faz o teste de gravidez, é isso que é detectado no teste de gravidez. Se tiver com altos níveis de HCG, aí ele vai dar como positivo para a gravidez. Então, assim ocorre o período da fecundação. Depois que esse embrião se implanta, agora vai começar a gestação. E a gestação, ela corresponde ao período de cerca de 38 semanas em que um novo indivíduo se desenvolve no interior do corpo da mãe. Então, a gravidez, geralmente a gente conta em semanas, por quê? Porque ela é mais fácil você acompanhar o desenvolvimento pelas semanas, porque a cada semana tem uma nova estrutura, um novo mecanismo que vai sendo formado no indivíduo. Mas, se a gente for transformar essas 38 semanas em meses, significam que nós, seres humanos, temos uma gestação de 9 meses. Então, vamos lá. Como é que é essa gestação? Primeiro trimestre da gestação, a gente vai ter o período da implantação desse embrião no útero. Então, tudo que eu falei, né? Esse embrião vai se implantar no útero, que é o chamado de nidação, e vai começar agora a formação dos anexos embrionários, que são o quê? O saco amniótico, que é onde vai ter o amnion, que é um líquido que vai proteger o bebê de choques mecânicos, do movimento da mãe, né? De qualquer batida que tenha na barriga. Então, o líquido amniótico ele vai ajudar, vai ter essa função. Também vai se formar a placenta, que é onde o bebê vai ficar conectado à mãe. A placenta ela vai se formar e vai fazer essa ligação entre o corpo da mãe e o corpo do bebê. Mas também, junto com a placenta, vai se formar o cordão umbilical. É por meio do cordão umbilical que o bebê ele vai receber todos os nutrientes da mãe, né? Ele não vai se alimentar de comida sólida, a mãe se alimenta e aqueles nutrientes vão passar para ele, para o sangue dele, por meio do cordão umbilical. Também o oxigênio, a respiração do bebê também vai ser por meio do cordão umbilical, e a liberação das excretas, que seria aquelas substâncias que são tóxicas, que são produzidas pelo nosso corpo, também vai ser expelido pelo bebê pelo cordão umbilical. Então, o sangue do bebê no cordão umbilical, ele não se mistura com o sangue da mãe. Ele só recebe o que tem que receber, que é o oxigênio, os nutrientes e tudo mais. E nesse primeiro trimestre, o bebê, ele logo nos primeiros 2 meses, ele já vai estar completamente formado. Todos os órgãos vão estar formados. O bebê, ele vai ter só que ele não vai ter um tamanho grande, né? Já ele só vai ter o tamanho de 2,5 centímetros. Então, ele é do tamanho de uma moeda, por exemplo. Ele é muito pequeno, muito pequeno. E a partir daí é que vai começar a se desenvolver. Agora ele vai ter o período de amadurecimento. Ele já está com o coração formado, com além do coração, ele está com. Deixa eu ver o que mais. Os membros, né? As pernas, os braços, os olhos, o sistema digestório, todo o corpo dele, o cérebro também, tudo está formadinho. Agora é o período de amadurecimento. No segundo trimestre, que aqui já é por volta dos 6 meses a 4 meses de gestação, vai começar a se formar o esqueleto. O esqueleto vai começar a ficar mais durinho, né? Outra coisa também é que vai começar os movimentos. A partir do 4º mês de gestação é que a mãe começa a sentir, opa, tem algum ser vivo aqui dentro de mim, porque o bebê ele vai começar a se movimentar. E também vai iniciar os movimentos respiratórios. O bebê agora ele vai ter o movimento de respiração. Mesmo que ele não receba o oxigênio, por meio da respiração, ele vai começar esses movimentos, né, do peito subir e descer e ter essa movimentação dos pulmões. Ele tá o quê? Tá ali dentro do sistema respiratório dele, tá cheio de líquido amniótico. Então, a mãe, ela começa a perceber o bebê dentro da barriga, e agora o bebê, ele já tem em torno de 35 centímetros, né, no final desse período, que seria os 6 meses. Então, ele já tem mais ou menos esse tamanho aqui, o bebê. Né, da ponta da cabeça até a ponta do pé. E o último trimestre,
o bebê, né, o feto, agora ele se vira e fica de cabeça para baixo, justamente para nascer. O crescimento dele se torna muito mais intenso e as transformações também. Antes, logo no começo da gestação, ele parecia um pouquinho com um alien. Daqui a pouco eu mostro o vídeo para vocês. E logo nesse final aqui, ele já está completamente formado. O crescimento dele é muito intenso, as transformações também. Agora ele reage a estímulos, ele consegue ver luz entrando, ele consegue ouvir a voz das pessoas que estão em volta, sentir os sentimentos que aquela pessoa está sentindo. Então, se aquela pessoa, ela toca na barriga, fala palavras bonitas, escuta uma música bonita, o bebê também vai estar reagindo a esses estímulos. Então, é um período em que o bebê ele já reconhece a voz da mãe, ele reconhece a voz das pessoas que estão próximas, né, do convívio da mãe, e ele também reage a qualquer estímulo prazeroso, né, dentro da barriga. Também vai aumentar aqui a deposição de gordura, porque até então esse bebê ele não precisava ficar aquecido, mas agora ele vai nascer. E quando ele nascer, ele precisa ficar aquecido, e a gordura serve para isso, para ele permanecer aquecidinho e com a temperatura ideal depois que ele já tem um tamanho maiorzinho, ele tem em torno de 50 centímetros, né? Não é a regra. Tem bebês que nascem menores, tem bebês que nascem maiores, enfim. E agora ele está pronto para nascer. Agora o bebê vai sair. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora o período de gestação. Esses vídeos, eles estão todos lá no Google, sala de aula. Esse daqui eu vou botar de forma acelerada, tá? Eu vou falando para vocês o que é que tá acontecendo. Aqui é o período da fecundação, né? Os espermatozoides estão nadando até o óvulo. Um deles vai fecundar, e quando um consegue, cria uma barreira e nenhum outro mais vai conseguir. Agora, ó, começou o processo de divisão celular. As células vão se dividindo, se dividindo, se dividindo, e agora se formou um embrião. E esse embrião se implantou no útero. E aqui agora é o processo de formação do bebê. Olha só. Que é semana a semana. O coraçãozinho já se formou, os olhos, a boca, o nariz ainda não está muito bem formado, ó, mas os braços, músculo ele é desse tamanho aqui, só. Aqui, ó, já passou um bom tempo. Aí agora a gente já está no segundo trimestre. As conexões neurais já estão ativas, o bebê já tá reagindo mais aos estímulos, vai começar o processo dele de movimentação. Como eu falei, o cordão umbilical, ele faz ele tem essa função de nutrição do bebê, de respiração. Aqui, ó, ele já está bem mais desenvolvido. Olha só, os movimentos. Os movimentos do bebê. Isso daqui, ó, seria a placenta, que faz ele estar conectado ao corpo da mãe. Depois ele se vira, né, de cabeça para baixo, porque quando ele se vira, significa que chegou a hora de nascer. Se for num parto normal, né? E o que é que vai acontecer para o parto? A bolsa, né, o saco amniótico, ele estoura, e ali o bebê vai começar o processo de o bebê ser expelido do corpo, né? E assim a gente finalizar a gestação. E agora, terminou a gestação, esse bebê tem que nascer. Quais as formas de nascimento desse bebê? A placenta, o saco amniótico, como eu falei. Opa. E agora esse bebê vai ter que nascer. Como que ele vai nascer? Pode nascer de parto normal, né? Parto natural, em que o bebê sai pela vagina da mãe, ou então a cesariana. A cesariana, ela não é aconselhável, a não ser que seja casos de
emergência, né? A mulher não teve dilatação para o bebê passar, ou então ela tem algum problema de saúde que vai impossibilitar ela de ter o bebê de forma normal. Então, ela só é utilizada mesmo se for em último caso. Mas o ideal seria o bebê nascer de parto normal. Tem um outro videozinho também que mostra a gravidez, né? O parto. É um desenho, não é o real. Porque eu acredito que vocês não aguentariam ver. Ah, é? Oi? Pronto. Só passar aqui a propaganda. Vou botar um pouquinho mais rápido. Olha só, que a mulher já tá pronta para ter o bebê, né? O bebê já tá virado e já tá pronto para nascer. Primeira coisa que vai acontecer é que o saco amniótico vai começar as contrações, né? E essas contrações, a intenção é o quê? Tirar o bebê do corpo. Ele tem que sair. Então, o corpo, o útero vai começar a se contrair. Então, vai sair essa primeira camadazinha e o saco amniótico, né, vai estourar. Então, a mulher é como se ela tivesse urinado mesmo, o líquido amniótico saindo. Agora vai começar o processo de que vai ter a dilatação do colo do útero, para que o bebê consiga sair. Então, quando o médico diz que está com dilatação de 10 centímetros, significa que já está com 10 centímetros aqui a abertura do colo do útero para que o bebê possa sair. E aqui, ó, são as contrações. E a cada contração, o bebê vai saindo. A cabeça do bebê, os ossos, eles não são duros. Eles têm, o bebê ele tem os ossos ainda não são conectados da cabeça. Por isso que é mais fácil passar quando ele é bebê. Aí o que é que tem aqui? O cordão umbilical e a placenta também são retiradas. E o bebê nasceu. Ah, é? Ah, é? Pronto. E assim ocorre o nascimento. E os cuidados que precisa se ter na gestação, né? É bom que a mulher ela faça o acompanhamento pré-natal, tenha um acompanhamento com o médico obstetra. Por quê? Porque durante a gestação pode ser que tenha alguma complicação, então é bom ela fazer o tratamento, né? Ter um acompanhamento com o médico. Também tomar as vacinas necessárias, porque se ela, por exemplo, tiver um contato com o vírus da Zika, o bebê pode nascer com microcefalia, ou então qualquer outro tipo de vírus tem que ter esses devidos cuidados. E se forem tratados durante a gestação, isso pode ser impedido. Outra coisa também, os cuidados com o bebê depois que ele nasce. É bom fazer o teste do pezinho, porque pelo teste do pezinho você já sabe se o bebê tem alguma doença, né? E assim você já pode iniciar o tratamento. É necessário também dar as vacinas, dar fazer todos os fazer todos os exames, né, para saber se o bebê está saudável e ter os devidos cuidados com ele. Também é importante o período da amamentação, porque é pela amamentação que o bebê vai conseguir não só o alimento, como também ele vai ter uma imunização. Ele vai começar a formar a imunidade do corpo dele por meio da amamentação, que é esse o contato, né, com o leite materno. E para finalizar essa parte da explicação, a gestação de gêmeos. E quando são dois bebês, o que é que acontece? Na gestação de gêmeos, a gente pode ter de dois tipos, que são os monozigóticos ou os dizigóticos. Os monozigóticos significa que a mulher ela só liberou um óvulo e um espermatozoide fecundou ele. Só que o que foi que aconteceu? Naquele processo de divisão das células, se dividiu tanto que gerou dois indivíduos que são geneticamente iguais. E assim se formam os gêmeos monozigóticos. Mas também pode ser que a mulher ela tenha a liberação de dois óvulos. E se ela liberar dois óvulos vão ser fecundados. E assim vão formar dois bebês que vão nascer juntos, mas que têm material genético diferente. Então, aqui nessa gestação dizigótica, pode inclusive ter filhos gêmeos de sexos diferentes, porque eles são completamente diferentes. Aqui não. Aqui, obrigatoriamente, os dois vão ser idênticos.
tanto fisicamente quanto no sexo também. Então, agora vamos à correção da atividade. A atividade que foi passada para vocês foi a da página 66, né, da questão 7 a 11. Oi. Vamos lá, questão 7. Questão 7 diz assim: durante a gravidez, um embrião fica mergulhado em um líquido, o líquido amniótico, formado por água e sais minerais. Como ele consegue obter oxigênio para se manter vivo? Como é que o bebê consegue? Por onde? Placenta. Pela placenta, isso mesmo. Ele obtém o gás oxigênio pela placenta. Bem, como eu falei para vocês, a placenta, ela faz esse processo de ligação, né, entre a mãe e o bebê. E o bebê, o caminho por onde esses nutrientes, esse oxigênio vai passar até o bebê é pelo cordão umbilical. Fácil, nessa questão? Questão 8. Radiações, álcool, fumo, alguns produtos químicos e medicamentos, além de alguns vírus, podem provocar alterações nas células de um organismo, modificando até mesmo seus genes. Em que etapa da vida essas alterações são mais perigosas? No início da fase embrionária ou após a formação do feto? Justifique sua resposta. Vamos lá. Por que a mulher, quando ela está grávida, ela não pode beber, não pode fumar, não pode usar nenhum tipo de drogas, medicamentos também, tem que ter cuidado na utilização de medicamentos. Então, por que tem que ter tudo isso? Primeiro, porque durante o processo de desenvolvimento do bebê, principalmente na fase embrionária, logo no começo, quando está começando aquelas divisões da célula, pode ter uma mutação genética. Tendo uma mutação genética, o bebê pode ter uma má formação e isso gerar uma doença na criança, ou então gerar o aborto espontâneo. Então, é muito perigoso se for logo na fase inicial do desenvolvimento. Isso não significa que depois de formado, a mulher pode, né, beber ou fumar ou ter qualquer outra coisa, ou ingerir drogas, mas ela é muito mais prejudicial na fase embrionária. Então, vamos lá. São mais perigosas no início da fase embrionária. Por quê? Pois é a fase em que os principais órgãos são formados. É por isso que é mais prejudicial nessa fase. Questão 9. No caderno, ponha em ordem correta os seguintes acontecimentos. Item A, fecundação. B, parto. C, ovulação. D, nidação. E E, aleitamento. Qual é a ordem? Fecundação, ovulação, nidação, parto e aleitamento. Aí é só inverter aí a ovulação antes da fecundação. Porque primeiro precisa a mulher ovular para depois ter a fecundação. Então, seria a ordem correta, seria item C, começando.
ovulação. Depois, o item A, que é a fecundação. Depois de fecundar, aí a gente vai para o item D, que é a nidação, que é onde o embrião se implanta, depois de fecundado. Depois do item D, é o item B, que é o parto, né? O bebê vai nascer. E depois de nascer, agora ele vai precisar ser alimentado, que é o aleitamento. Então, essa seria a ordem correta. Ovulação, fecundação, nidação, parto e aleitamento. Questão 10. No cordão umbilical, há duas artérias umbilicais, que levam sangue do embrião para a placenta. Há também uma veia, que é a veia umbilical, que traz sangue da placenta para o embrião. Veja na figura 2.40 que na placenta os vasos sanguíneos do embrião ficam no interior de um reservatório de sangue da mãe. Essas artérias levam sangue rico ou sangue pobre em oxigênio? E essa veia? Vamos lá. As artérias umbilicais, elas vão levar sangue pobre em oxigênio. E as veias, elas vão trazer de volta para o bebê o sangue rico em oxigênio. Certo? Então, vamos lá. As artérias umbilicais levam sangue pobre em oxigênio do embrião. E a veia umbilical traz sangue rico em oxigênio para o embrião. Como que a gente sabe isso? Pelas setinhas, ó. Aqui na imagem a gente vê várias setinhas, né? E as setinhas, elas mostram o quê? Que o sangue, ele tá saindo, ó, aqui é o cordão umbilical, ó. Então, quando ele tá indo em direção aos vasos sanguíneos da mãe, ele tá com sangue que não está oxigenado. Agora, quando ele tá indo em direção, quando ele tá voltando em direção ao corpo do bebê, ele já tá rico em oxigênio. É assim que a gente consegue ver isso aqui nessa imagem do livro. E a última questão, que é a 11. Em seu caderno, indica as afirmativas verdadeiras sobre os gêmeos. Item A. Gêmeos idênticos são formados quando dois espermatozoides fecundam um único ovócito. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso, isso mesmo. Por quê? Vamos lá. Porque não tem a menor possibilidade de dois espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo. Não pode. Se acontecer isso, não vai se desenvolver o embrião. Então, sempre vai ser um espermatozoide para um ovócito. Sempre. Então, não tem nada a ver com dois espermatozoides fecundarem um único ovócito. Item B. Gêmeos fraternos são geneticamente idênticos. O que seriam os gêmeos fratérnicos? São os que são de ovócitos diferentes. Também é falso, né? Gêmeos fraternos, eles não são idênticos, eles podem ser diferentes. Podem ser parecidos, porque afinal de contas são irmãos, mas podem ser diferentes. Item C. A formação de gêmeos idênticos se deve à separação de células originadas das divisões de único zigoto? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, item C está verdadeiro.
Item D. Gêmeos monozigóticos a sexos iguais ou diferentes? Falso. Falso. Se eles são monozigóticos, significa que foi de um único embrião. E aquele embrião se dividiu em dois. E eu falei para vocês que eles são iguais, idênticos. Tudo idêntico. Então, é falso. Item D. O item E. Gêmeos monozigóticos terão obrigatoriamente sexos iguais. Item D não, item E, desculpa. Verdadeiro. Verdadeiro. Como eu acabei de falar, né? Os monozigóticos, eles obrigatoriamente são iguais, inclusive o sexo. Item F. Gêmeos idênticos são também chamados de monozigóticos ou univitelinos. Verdadeiro. Verdadeiro também. O outro nome que tem. Monozigótico ou univitelino. Item G. Gêmeos fraternos originam-se de dois ou mais ovócitos, cada um fecundado por um espermatozoide. Verdadeiro. Verdadeiro também. Os fraternos são os que são gêmeos que não obrigatoriamente são iguais. Então, cada um tem um material genético diferente, né? Eles são diferentes. E o último, o H. Na formação de gêmeos idênticos, um ovócito foi fecundado por um espermatozoide. Verdadeiro. E assim a gente finaliza. Os itens que estão corretos é o C, o E, o F, G e H. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Entendi a 10. A 10ª, ó, deixa eu pegar aqui de novo. É porque eu não abri o livro hoje aqui. Não sei se vai dar para enxergar aqui. Ó, essa imagem, ela mostra o quê? O embrião, o sangue, aqui é o cordão umbilical, e o sangue, ele tá indo pela parte azul, que é a artéria umbilical. E como ele tá indo em direção ao sangue da mãe, significa o quê? Que ele tá indo pobre em oxigênio. Ele não tem oxigênio, ele tá indo buscar o oxigênio. Quando ele chega aqui, agora ele vai voltar para o corpo do bebê pelas veias, pela veia umbilical. E como ele volta pela veia umbilical, ele vai ter agora o sangue oxigenado, o sangue com bastante oxigênio. Aí por isso que ele é ele ocorre pela veia. É só por isso. Porque no sangue da mãe é o contrário. A gente vai ver que o sangue arterial, ele vem pelas artérias, sangue cheio de oxigênio vem pelas artérias, e o sangue que é pobre em oxigênio, ele vai sair pelas veias. Mas no bebê é o contrário. Só isso mesmo. Aí, pela imagem, a gente consegue ver isso. Só observando os nomezinhos da onde está a veia e de onde está a artéria, e as setinhas também, a direção delas. Deu certo? Sim. Pronto. Então, qualquer dúvida, podem me procurar. Espero que tenham entendido. Quem não colocou o nome aqui no chat, já coloca, para que eu possa dar a presença. E não esquece de ir lá no Google, colocar que assistiu a esta aula. E até a próxima, pessoal. Até a próxima aula.